Obrigado aí, Luiz, por ter aceito o convite aí para conversar conosco aí, dos internautas do meu blog, que nos acompanham aí. E eu queria começar perguntando, conta para nós um pouco da tua vida aí, de onde veio esse ativismo, ainda mais na área cultural, assim. Bom, desde novo desde jovem, né, comecei na cozinha, em alimentação. Aí trabalhei bastante tempo com alimentação, passando me engajando também junto com outras pessoas, principalmente quando eu morava em Porto Alegre, com engenheiro agrônomo, conhecendo as feiras orgânicas e tudo, comecei a despertar um lado, talvez seja aquele despertar, né, que a gente tem. E, bom, fiquei durante até 2011, eu fiquei em alimentação. Depois de tanto tempo em alimentação, eu cheguei ao meu limite, assim, de perceber que o meu trabalho não tinha muita contribuição social. Que era uma coisa que já fazia anos que eu buscava, que eu percebia e que eu gostaria de ter. Bom, daí então eu fiquei em Pelotas, foi o primeiro lugar. Eu trabalhei durante muitos anos em alimentação, né? Como auxiliar, desde os 18 anos. Aos 20 fui para a Europa, vi toda aquela questão da alimentação internacional, como um imigrante ilegal, sem papéis. O governo mudou da direita, assumiu a direita na época que eu estava lá. Eu estava bem na época das eleições. Justamente quando ela estava fervendo, né, na Inglaterra, estava a Margaret Thatcher e outras tantas, né? Possivelmente, isso em 2001, 2000 para 2001. É, bem nessa época. Então, e daí, bom, foi uma grande, como a gente diz, foi uma grande putada, né? Muitos imigrantes na Espanha naquela época tiveram seus documentos perdidos. Fomos mais de, se não me engano, fomos mais de 300 mil imigrantes na Espanha, que ficamos assim, já estávamos com a documentação encaminhada e de um dia para o outro a gente chegou lá, cadê a documentação? Não tem mais. Olha só. E naquela época também era bem difícil, assim, também viver como imigrante ilegal na Espanha, né? Bom, depois dessa época eu acho que aí começou o despertar, assim. Depois de anos de alimentação em Pelotas, eu cheguei a ser chefe de cozinha, foi a primeira vez. Eu trabalhava num restaurante aqui e um gestor, um empresário que queria fazer um investimento em alimentação, buscou meu currículo, né, alguém que tivesse experiência internacional comprovada e me achou, me convidou para eu abrir esse restaurante. Foi um tempo que para eu perceber que realmente eu precisava cozinhar mais, eu precisava fazer mais do que apenas cozinhar para alguém que pudesse pagar aquela alimentação ou aquele tipo de sofisticação, assim, digamos. Sim, pois é. Eu já conheci o piquenique cultural, não tinha tempo para ir, né, porque eu trabalhava carga horária em alimentação, é muito forte, assim, eu trabalhava de 12 a 14 horas, não tinha tempo, nem para viver minha vida pessoal. Os horários não coincidiam, então? Não coincidiam e a alimentação geralmente a gente trabalha com folga em escala, não tem domingo, não tem dia certo. Né? É verdade, esse é um grande problema mesmo. Então eu conheci o piquenique cultural, assim, menos de 30 dias depois que eu deixei o restaurante, eu já fui ao primeiro piquenique para ver como é que era e tudo, e me fascinou, né? Fantástico, assim. Já de cara tu te encantasse e aquilo ali era algo que eu queria participar e talvez aquilo ali pudesse ser uma grande escola para mim, e foi, né? Coisa boa. Durante todo o tempo, assim, o piquenique é algo que a maior parte das pessoas tem uma dificuldade para entender, porque até dentro do piquenique, como mobilizador, durante um tempo eu questionava meus gestores, né, sobre o que era o piquenique. Eles sabiam, eles sentiam o que era o piquenique, mas eu não conseguia definir. Talvez a partir do momento que eu deixei de tentar definir o piquenique e sentir mais, talvez claro. Foi aí que eu comecei a entender e talvez contribuir mais. Com certeza. E falando nisso, como é que foi trabalhar num evento de tamanha importância como o piquenique cultural? Cara, foi muito bom. Foi muito bom, foi muito proveitoso. Eu cresci muito. O piquenique me trouxe valores que acrescentou muito na minha vida, assim, sabe? Ele foi como algo que me complementou muito.
a partir dessa época que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a me envolver com o piquenique, ver como eu poderia fazer parte, como eu poderia contribuir para que o evento acontecesse, assim, desde então eu estou nessa fase da minha vida, assim, que é algo que essa eterna busca por algo que seja melhor, não só para mim, mas para todos. Sim. Isso eu aprendi muito. Na verdade, eu aprendi muita coisa com os gestores, assim, com a Aline Maciel e Pedro Silveira. Os dois são amigos, assim, sabe? E são pessoas que eu devo muito, assim. Só que eu cheguei num ponto dentro do piquenique que eu não evoluía mais. Ou talvez eu não tenha retornado ao grupo aquilo que realmente eu poderia dar. Não tinha mais nada a oferecer de diferente, no caso, assim? Não tinha mais. Eu tinha o meu trabalho. Claro. Mas assim como o meu trabalho poderia ser executado por outros, estava sendo executado por outros, e no piquenique a gente não tem disputa, né? A gente trabalha para que o resultado seja em benefício de todos. Claro, vocês priorizam, o que eu acho mais bacana, principalmente no piquenique, é a questão do coletivo, que todos trabalham juntos e ao mesmo tempo o resultado se sai melhor com a colaboração de todo mundo. Sim, sim. Eu também acredito nessa questão do coletivo, que é, para mim, fundamental. Acredito que para ti também seja. Sim. E eu fico pensando também, porque é muita experiência, né, cara? São muitas situações, é muita cultura, assim. É verdade. E eu fico pensando nos gestores, né? Como fazer para administrar bem, para orientar bem, né? Isso, assim, foi algo que me desperta muita curiosidade ainda, assim, e na verdade só vou saciar essa curiosidade se eu seguir trabalhando, se eu seguir cumprindo o que eu preciso cumprir para poder ajudar o piquenique, para poder fazer parte do piquenique, né? Claro. Na verdade, então, esse ano eu entrei na Universidade Federal buscando uma das coisas também. Busco metodologia para poder aplicar pesquisa. Por quê? Além do trabalho de mobilização social que eu tinha para o evento, sim, eu também tinha um trabalho de pesquisa social, né? Tu uniu uma coisa à outra, então. Sim, que legal. Eu percebia que que além da organização, além da ajuda na organização do evento, eu precisava ter uma tarefa que também me desse um prazer maior ainda, assim, sabe? Que eu me identificasse como peça daquele organismo, assim, como parte daquele organismo que é o piquenique, né? E a pesquisa social foi uma coisa que me acrescentou muito, mas eu precisava de metodologia, precisava de método científico. Claro. E eu estou dentro da universidade hoje também em busca disso, né? De métodos para melhorar essa pesquisa, assim. Falando também que essa pesquisa, ela reúne um pouco da minha vida na alimentação, que essa pesquisa eu achei um viés, assim, através de memória culinária, para poder reunir a minha atuação dentro do evento, né, e não descartar totalmente a experiência que eu tenho de bastante tempo em alimentação, né. E, nossa, é maravilhoso, assim, foi muito bom. Continua sendo bom. Não estou tão ativo no piquenique agora, mas faço parte, porque é uma família, assim, sabe? Tu não vai te desligar totalmente, né? Só que a minha área de atuação agora está sendo dentro do Grupo DEA. O Grupo DEA é um projeto de extensão da professora Rosemar Lemos, que é uma doutora em Química, ela é professora do Centro de Artes, do CDTEC também, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Federal, da Universidade Federal, e me convidou, já no inicinho, assim, no primeiro dia de aula, ela já convidou todo o grupo, né? Sim. De calouros, e eu logo pulei, né? Uhum. E comecei a fazer parte das reuniões, e tá bem interessante também, tenho avançado bastante também nessa questão de metodologia, mas eu não sei nada. E a respeito disso, tu tens participado de outros projetos além desse, conta um pouquinho para nós sobre eles.
Então, dentro desse projeto de extensão da professora Rosemar, nós temos a Semana de Consciência Negra de Pelotas, o Projeto Vida, que trata principalmente de objetivos na educação ambiental. E o Construindo Conhecimento e Fazendo Arte também, que é um outro projeto que ele já está se encerrando, ele está numa etapa que já vem, eu acho que 2 ou 3 anos, ele está se encerrando agora, fazendo as primeiras avaliações, mas ele deve seguir. Dentro desse projeto, dentro do DEA, que é o Design, Escola e Arte, que esse grupo, esse projeto de extensão, agora eu estou inserido mais na educação ambiental e contribuição indígena. Eu estou desenvolvendo oficinas para poder a gente aplicar na rede pública. E nas casas lares, né? Nas casas assistenciais. Ah, que interessante isso. Que são lares de idosos, né? Um trabalho bem comunitário, social e ao mesmo tempo que pode unir a cultura. Sim, de grande valor social, com certeza. E, bom, basicamente é isso. E o Vida, ele tem o Vida, que é um projeto dentro do projeto de extensão, ele tem essa questão da educação da educação ambiental, assim, né? Que é algo que nós precisamos muito, a sociedade precisa muito perceber que nosso meio, a nossa maneira de consumir está totalmente errada. É totalmente insustentável. E começa justamente pela escola, né? Justamente pela escola, sim. A escola sempre foi, tanto no piquenique quanto no DEA, a escola sempre foi o nosso foco, assim, sabe? Porque eu acredito que trabalhando as gerações de agora e seguir trabalhando, mais à frente a gente pode ter um apoio, né, nessas gerações que vão crescer, que vão se desenvolver, que de repente futuramente possam mudar realmente alguma coisa. Está sendo mudado, né? Tem muita coisa em educação ambiental que está sendo feita, muitos exemplos, assim, mas não é suficiente ainda. Tem muita coisa a acontecer, muita coisa a se avançar. Sim, com certeza. Principalmente na nossa esfera, da nossa comunidade, da nossa sociedade aqui em Pelotas, da nossa comunidade aqui, né? Tem muitas atitudes para serem feitas, muitos padrões para serem deixados de lado e avançar, né? Com certeza. De forma coletiva, que eu digo. Claro, né? Com a participação de todo mundo, que realmente é o que todos deveriam fazer, né? Mas infelizmente aqui ainda isso a gente vê que não acontece muito, mas tomara que isso um dia aconteça. Ainda mais com pessoas como tu, que fazem esse ativismo, assim. Como nós, né? Como todos nós, exatamente. Todos nós. Mas isso é importante, né, Luiz? Porque a gente vê que isso cada vez mais, aqui em Pelotas, a gente nota que às vezes não sai do chão, aí a gente precisa mais mobilização e o povo precisa se conscientizar, e a partir de educação ambiental na escola que isso aí pode acontecer, pode ser possível, exatamente. E eu gostaria de saber quem tu mais admira na cultura, não só pelotense, em nível estadual e também no Brasil de um modo geral. Quem tu destacaria, assim, da área cultural nacional também, se quiser? Olha, eu, como todo brasileiro, tenho um pouco de memória curta. Mas eu preferia até lembrar de pessoas que são próximas a mim. Também pode ser. Pessoas que talvez a gente tenha, assim, claro, como ídolos, como Renato Russo, por exemplo. Não, também em cultura, né? Porque eu nasci em 1980, sou totalmente 80, assim, totalmente Renato Russo na veia, assim, sabe? E é um estilo de vida, é um modo de pensar, né? Claro. E o cara era sensacional, ele falava coisas que se encaixavam não só naquele momento, mas no momento até atual. Sim. Coisas que não se perdem, né? Sim. Mas então, eu prefiro citar as pessoas que estão mais próximas de mim, que eu já vi trabalhar, que já trabalharam e que já vi a contribuição direta, assim, sabe? É uma contribuição válida e perceptiva, assim, né?
que são esses meus gestores, né? A Aline e o Pedro, assim, são pessoas que eu nunca vi. Eu já tinha, por teoria, percebido pessoas que destinassem a sua vida, todo o seu tempo, com amor, para fazer aquilo que é melhor para todos, assim, sabe? Talvez a gente veja de longe algumas pessoas em outras esferas, em outras cidades, mas aqui eu gostaria de dar atenção para eles, assim, sabe? Eu daria o meu muito obrigado e dizer que eu sou muito grato, né? Não só pelo trabalho que eu pude desenvolver dentro do grupo, mas também pelo que a sociedade recebe deles, assim. Pelo que a sociedade recebe do nosso trabalho, né? Que eu também fiz parte e vou continuar fazendo parte, talvez em outros momentos também. E recentemente eu conheci a minha professora, que é minha coordenadora dentro desse projeto, assim, que é uma pessoa que eu tiro o chapéu para ela também, né? Que ela é uma mulher muito forte, ela é muito justa, que eu também me oriento muito, assim, sabe, pelo senso de justiça das pessoas, talvez porque eu seja assim também. Aquela justiça que realmente faz jus ao nome, não é aquela justiça... não é aquela justiça boazinha, é aquela justiça que doa quem doer. Exato. Tem que ser feito o que tem que ser feito. Não a boazinha e aquela feita com as próprias mãos, uma justiça, assim, realmente que contemple todo mundo, claro, que seja honesta, que seja digna mesmo, né? Sim, sim. É nessa que eu acredito também. Então, essas três pessoas, assim, são pessoas que me chamam muito a atenção, assim, sabe, que eu admiro muito, assim, né? Claro. Dentro do grupo mesmo, tem outras pessoas que são admiráveis também. Admiráveis fica um pouco estranho, mas são pessoas bueníssimas, assim, sabe? Sim, sim. São pessoas que se dedicam, que têm um trabalho também muito bom. Eu tiro meu chapéu para essas pessoas também. Que coisa boa. Isso que a gente precisa, além de trabalhar junto e também participar ativamente, a gente precisa também ser grato a essas pessoas que não só nos deram a oportunidade, mas também que contribuem efetivamente. Que contribuem efetivamente e também fazer com que todo esse ativismo continue cada vez mais forte e todo mundo trabalhando junto. Sim, sim, exatamente. E dentro desse projeto que eu faço, que eu tenho a oportunidade de ter a tua presença aqui, conversando comigo, é uma outra forma da gente caminhar junto nessa questão cultural, né, Luiz? De divulgar a pessoa que tem algo a contribuir na questão cultural, ou até, às vezes, ambiental e tudo junto e misturado. Sim. E que isso possa cada vez mais conscientizar a população, principalmente o nosso foco aqui em Pelotas, que todo mundo se enxergue o que está sendo feito na cidade e que não fique se queixando que não tem o que fazer, que não tem assim, que as pessoas não se mobilizam. Tem muita gente que faz isso aí, nós estamos de prova, né? Tem muita gente que faz e tem muito trabalho que a gente não reconhece porque a gente não tem a sensibilidade. O ser humano perde a sensibilidade quando ele não está de frente com o problema. Exatamente. Então, tem muita gente, tem grupos que distribuem comida à noite. É verdade. Estão na rua. Isso é o trabalho mais válido, porque se tu não tem alimentação, tu já tá se tu não tem uma alimentação, tu já tá num caminho ali que tu já tá sujeito a muita coisa. É verdade. Se tu não tem cultura também. Se tu não tem informação também, a tua vida tá fadada, não diria fadada ao fracasso, não, mas ela tá fadada a ser limitada. Ela pode ser limitada se tu não tem conhecimento, né? Não tem conhecimento amplo, mais abrangente, não vê outros focos, outras opiniões também. Sim, exatamente. Então, na cidade tem muita gente, tanto com os animais, trabalhando com os animais, trabalhando com essa questão da alimentação à noite, assim, sabe? Porque eu já tive numa situação difícil e precisei desse tipo. Daí que eu percebi, nossa, o quanto é importante. Tu tá na rua, tá sem dinheiro, tá sem local para dormir, para morar, e tem alguém que te oferece um prato de comida, sabe? Na teoria, todo ser humano percebe isso. Mas será que ele sente? Será que ele sente? É verdade. Seja aí, por ele não sentir, por ele apenas perceber, né, que ele não muda o comportamento, né? Na verdade, a gente está as pessoas estão cada vez mais fechadas aqui em Pelotas, ainda a gente vive no interior, a gente não vive tanto nessa vida tão voltada, assim, tão dominada pelo capitalismo, assim, sabe? Mas
não estamos totalmente doentes como outras sociedades, assim, mas a gente está cada vez mais individualista, cada vez menos percebendo o sorriso do outro, cada vez menos ajudando, sabe? Iniciativas como essas que a gente participa que devem fazer a diferença. Sim, porque de uma certa maneira toca o outro, né? Ele percebe, o melhor exemplo, o melhor conselho, assim, na verdade, é o exemplo, né? Com certeza. O melhor caminho é o exemplo. Então, a pessoa vendo aquele tipo de comportamento, né, é bem possível que ela seja beneficiada de tal pensamento. Né? Sim. É isso mesmo. Muito obrigado pela tua contribuição aqui, Luiz. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez aqui. Essa nossa conversa seja cada vez mais assim, instrutiva para os nossos, não só os nossos internautas, mas até a nossa população aqui, sim, que participa ativamente no caso, digamos, espectadora desses nossos eventos, essas nossas conquistas, digamos, né, ou não, mas sim, que podem vir a ser, mas que sejam protagonistas também. Sim. Nessa questão que a gente precisa, exatamente. né, lutar e cada vez mais não desistir, perseverar, claro, nessa luta, claro, que não acaba. Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta também, posso? Claro, fica à vontade. Então, chamar o pessoal, pedir para que acessem a agenda cultural, né? Sim. E que de quanto em quanto tempo tem entrevista nova no blog? Geralmente ela tem semanal, às vezes semanal. A cada semana tem uma entrevista nova. Tá, ok. Então pedir pro pessoal então que a cada semana acesse a agenda para ver os vídeos do Fábio, ver o pessoal que está trabalhando aí em cultura. E te agradeço então. Muito obrigado. Valeu.